Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando. Nesse tempo agora que a gente está aí vivendo esse momento, eu sei que estamos todos passando por uma situação um pouco difícil, mas a gente vai contornar tudo isso, mas nem por isso a gente vai deixar de ter as nossas aulas, seguir com o nosso conteúdo. E hoje, dessa forma aqui, virtual, quero continuar com vocês o nosso assunto que a gente está estudando sobre as expressões algébricas. Então, antes da gente avançar um pouquinho com o nosso conteúdo, vamos relembrar o que a gente estava estudando sobre as expressões algébricas. Você lembra quais são as características que a gente tem das expressões algébricas? Expressão algébrica é quando tem variável. O que é variável? São as letras que aparecem para nós na expressão. Quando a gente tem a variável, ela está ali para representar um número. Que número? Qualquer número. E nas expressões algébricas, além da variável, a gente pode ter números, nós temos também as operações matemáticas. Quantas quiser, não tem uma regra, um limite, mas pelo menos uma operação matemática vai aparecer nas expressões algébricas. Então, tudo isso a gente estava falando antes da gente ter esse recesso e na última semana eu passei para vocês um material lá no escolar. Espero que tenham feito esse material, tenham feito os exercícios. Coloquei para vocês também a correção desses exercícios e hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Sobre esse assunto de hoje, esse material também já está no escolar para você acompanhar. Completa no seu caderno tudo isso que eu estou falando, o material que está sendo postado, faz as suas anotações e aí hoje a gente vai andar um pouquinho mais com o nosso conteúdo, falando sobre as generalizações das expressões algébricas. Vocês vão ver lá que quando a gente tem a expressão algébrica, ela é como se fosse uma fórmula que a gente pode generalizar para qualquer situação. E como que a gente faz então para descobrir ou para reconhecer qual é a fórmula que está sendo tratada? Então eu tenho aqui 3 pontos para a gente ter como guia, para a gente reconhecer qual é o padrão da fórmula, da expressão algébrica que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente vai ter para generalizar uma expressão algébrica é a gente reconhecer a sua regularidade. Como assim reconhecer a regularidade? É a gente observar qual é o padrão que está se repetindo, para a gente conseguir transformar esse padrão em uma expressão. Primeiro ponto, a gente reconhecer qual é a regularidade da situação. Segundo ponto, é a gente representar verbalmente. Como assim? É você tentar descrever, falar o que a situação está representando para nós, para a gente tentar traduzir isso numa linguagem matemática, que é o terceiro ponto. Escrever a expressão. Então, a gente tem aqui 3 pontos que ajudam a gente a pensar em como traduzir uma situação em uma expressão algébrica. Primeira coisa, então, reconhecer qual é a regularidade, qual é o padrão que está acontecendo. Em segundo, representar verbalmente, ou seja, falar o que a situação está querendo dizer. E terceiro, a gente escrever a expressão, transformar em uma linguagem matemática. Tranquilos até aqui? E aí vocês vão ver lá no material que já está no escolar, lembrando de novo, acessa o portal da escola, do Sistema Mackenzie, entra lá na sua parte do aluno, acessa o material que está tudo indicado lá para vocês, a leitura e indicado também os exercícios para vocês fazerem lá no livro. A respeito dessa generalização, tem 3 exercícios que eu indiquei lá para vocês fazerem, então não deixe de fazer
e ao longo da semana eu coloco aí para vocês também a correção desses exercícios. Mas generalização é isso, é a gente pensar na situação como um todo e tentar transformar essa situação em uma expressão matemática, em uma expressão algébrica. E aí eu quero falar para vocês, hoje especificamente, sobre duas expressões algébricas, duas fórmulas que nós temos para a gente aplicar aquilo que a gente está vendo agora. A primeira delas é a gente aplicar as expressões algébricas na geometria. Isso é muito comum. A gente tem muitas fórmulas dentro da geometria que a gente usa de forma geral para representar uma situação, mas que a gente pode ir depois de forma específica para determinadas ocasiões. Então eu quero falar com vocês sobre a fórmula do número de diagonais de um polígono. Só que esse polígono, para a gente conseguir utilizar essa fórmula, ele precisa ser convexo. E aí a gente vai ver que existem dois tipos de polígonos então, o côncavo e o convexo. Como que a gente faz essa distinção então de polígono côncavo e convexo? Polígonos são as figuras geométricas que a gente já conhece, as mais conhecidas: quadrado, retângulo, triângulo, losango, trapézio. Então essas figuras, a gente tem uma fórmula para o número de diagonais delas. Então, antes da gente ver essa fórmula, nós precisamos saber a diferença de um polígono côncavo e um polígono convexo. Como então? Quando a gente fala de um polígono côncavo, o polígono convexo, então, vou fazer um desenho aqui para mostrar para vocês como que a gente identifica. Esse aqui é um polígono não regular ou irregular de 5 lados. Se ele tem 5 lados, a gente vai chamar ele de pentágono, mas não é aquele pentágono regular, onde todos os lados têm o mesmo tamanho. Mas eu quero mostrar para vocês que esse polígono ele é convexo. Qual é a dica que a gente tem? Se eu marco dentro do polígono 2 pontos qualquer e ligo esses pontos, se essa reta ficar dentro do polígono, é porque ele é convexo. Como assim? Vamos ver o outro exemplo para a gente entender o contrário. O que é o polígono côncavo? Olha só através desse desenho. Esse polígono tem 1, 2, 3, 4 lados. Se ele tem 4 lados, a gente fala que é não um quadrado, porque não pode ser um quadrado, porque ele não tem todos os lados iguais com a mesma medida. Mas ele também tem 4 lados. Se eu marco 2 pontos nesse polígono em qualquer lugar e ligo esses 2 pontos em uma linha reta, o que aconteceu com essa reta? Teve uma parte dela que passou pelo lado de fora da figura. Isso caracteriza um polígono convexo. Côncavo, desculpa. Toda vez que você tem uma parte da reta passando pelo lado de fora, a gente vai classificar ele como côncavo. Significa que ele tem um ângulo com mais de 180 graus, por isso ele é classificado côncavo. Voltando então, a fórmula que a gente tem para calcular o número de diagonais, ela só vale para polígonos que são convexos. Quando a gente passa uma reta e toda a reta fica dentro da região poligonal. O que é região poligonal? Dentro do seu polígono. Qual é então a fórmula que a gente tem, a expressão algébrica que a gente tem para calcular o número de diagonais de um polígono? D é igual a N vezes N menos 3
dividido por 2. Essa é a expressão geral para calcular quantas diagonais um polígono convexo possui. E o que significa então esse D? D é a quantidade de diagonais. E esse N, que é o mesmo desse N, é o número de lados do polígono. Vamos fazer um exemplo então. Se eu tenho um hexágono, o que é um hexágono? É aquele polígono que tem 6 lados. Ó, o desenho dele. 6 lados. Se eu quero calcular quantas diagonais esse hexágono tem, jogando na nossa fórmula, na nossa expressão algébrica, eu tenho que o número de diagonais vai ser hexágono, 6 lados, então 6 no lugar do N, vezes N de novo, então repete o 6, menos 3, tudo isso dividido por 2. E aí agora a gente vai resolver então essa expressão. Você lembra quais são as prioridades quando a gente resolve uma expressão algébrica? Se tem parênteses, o parênteses ele é prioridade. Então vou repetir o 6 vezes 6 menos 3 dentro do parênteses, 3, dividido por 2. Qual é a próxima prioridade para a gente resolver essa expressão? A multiplicação que está aqui no numerador. 6 vezes 3, 18, dividido por 2. O nosso D, então, que é a quantidade de diagonais, 18 dividido por 2, serão 9 diagonais. Certo? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro para vocês como é a fórmula geral para a gente calcular o número de diagonais dos polígonos. Só não esqueça, essa fórmula ela só vale para polígonos que são convexos. Quando forem polígonos côncavos, a gente não pode usar essa expressão. Então, continuando agora o nosso assunto, ainda dentro de expressões algébricas, quero falar com vocês sobre a sequência de Fibonacci. Na sequência de Fibonacci, a gente também vai ter um padrão acontecendo. Lembra da generalização que a gente comentou? Tem uma generalização que a gente pode fazer na sequência de Fibonacci. Mas antes de chegar na expressão que a gente tem, quero que vocês entendam o que é essa sequência de Fibonacci. Fibonacci foi um italiano que desenvolveu essa sequência a partir da observação da reprodução de um casal de coelhos. Então ele foi percebendo que a cada mês existia um padrão na reprodução desses coelhos. Então a sequência de Fibonacci começa com o número 1. 1 é o primeiro elemento dessa sequência. Como eu faço então para descobrir o próximo elemento da sequência? A gente soma os 2 números anteriores que nós temos. Mas com quem que eu vou somar o 1 se ele é o primeiro elemento dessa sequência? Não vamos somar com ninguém, então a gente repete o elemento 1. Ele é o primeiro termo e o segundo termo também dessa sequência. Já o próximo, então eu vou somar sempre os 2 números anteriores. 1 mais 1, 2. Próximo número, soma os 2 anteriores. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E por aí vai. Essa sequência, ela é infinita. A gente vai sempre determinando o próximo termo a partir da soma dos 2 números anteriores. E aí, com isso, a gente consegue padronizar, generalizar como que eu descubro o próximo termo. Qual é, então, a expressão algébrica ou a fórmula que a gente tem para cada termo na sequência de Fibonacci? A gente fala aqui, um termo na posição N
por que N? Para ficar de forma geral, de forma genérica. É a posição anterior mais a posição de 2 outro anterior. Como assim? Vamos pensar num exemplo. Se eu quero descobrir o 10º termo da minha sequência, eu quero descobrir quanto vale o número que está na 10ª posição dessa sequência. Se eu quero descobrir F10 da posição 10, eu vou pegar o F9 e somar com o F8, o que volta uma posição e o que volta 2 posições. Então, nesse exemplo aqui, quem está na posição 8 e 9? Aqui a gente já escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. O próximo termo seria quem? 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. Para descobrir a 10ª posição, eu vou somar então o 34 com o 21. Quem está na 10ª posição? 34 mais 21, 55. Se a gente fosse continuar aqui, a 10ª posição é o 55. Então, sempre que a gente tem na sequência de Fibonacci o interesse de saber quem é que está na frente, eu somo os 2 números que estão na parte de trás, os 2 números anteriores a esse número que eu quero descobrir. Para tudo isso que eu falei hoje, então, para vocês, quero que vocês façam os exercícios que estão indicados lá no material de vocês no escolar. Façam com atenção, lembrando de tudo aquilo que nós já comentamos em nossas aulas. E aí depois, no final da semana, vou colocar também para vocês no portal do Mackenzie as respostas, as resoluções desses exercícios para vocês conferirem se tudo que vocês fizeram estava correto, ok? Então, quero finalizar e pedir para você, continue estudando, continue sendo disciplinado com os seus estudos, fazendo os exercícios, fazendo as suas anotações. Não deixe o seu caderno de lado, faça as anotações no seu caderno para ele continuar completo, que quando a gente voltar, a gente já retoma de onde nós paramos aí, ok? Então, até a próxima!